Fala galera! Priscilaine na área, meus filhos, para mais um vídeo aí, não só de correção de redação, mas também de conteúdo para os filhos que vão fazer a prova da ESA, da Escola de Sargento das Armas. Então vamos lá! Vamos falar aí sobre a redação da ESA, corrigir uma redação da ESA. E enquanto você assiste a minha vinheta, meu filho, curta, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal da Priscilaine. Bora! Gente, olha só, o principal erro da galera que vai fazer a prova da ESA é menosprezar a redação. No sentido de não se preparar, de não escrever o texto, de não produzir redações. Há uma grande diferença entre saber fazer e fazer, né? Então, eu sei fazer redação, mas daí chega na hora de escrever, desemboca lá, não sabe o que aconteceu. Então, vamos aí relembrar alguns aspectos importantes do texto que deve ser escrito para a ESA. A estrutura do texto dissertativo é composta por uma introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. Mas, professora, eu queria fazer 3 parágrafos de desenvolvimento. Gente, pelo número de linhas, o ideal é que você desenvolva 2 parágrafos de desenvolvimento. Por quê? Porque aí você consegue aprofundar esses argumentos e você consegue desenvolver dentro daquilo que a banca espera, né, que você faça. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Eu tenho a redação aqui de um aluno, que eu tenho curso específico aí para ESA, e aí esse aluno me mandou a redação e eu falei, meu filho, vamos corrigir em vídeo, que aí você já tira suas dúvidas, nós já ajudamos outros filhos lá do canal. Então, olha lá. O que eu oriento que vocês façam? Organize o texto de vocês dentro dessa estrutura aqui, ó. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Dentro da introdução, eu oriento que vocês façam o seguinte, que vocês façam aí a contextualização do tema, buscando usar uma área do conhecimento, buscando aí fazer menção a alguma informação extra, né, para trazer para a redação. Apresentem a sua tese. A tese nada mais é do que o ponto de vista de vocês. E aí, meu amor, você maratona os vídeos que tem aqui no canal, que tem muito vídeo que eu ensino aí a identificar a tese, a trazer a tese, a antecipar, inclusive, os argumentos, tá? E aí, antecipar os argumentos. Por quê? Porque essa estrutura básica aqui, ela vai dar a possibilidade de você ter uma mínima organização do seu texto. E aí, tendo essa mínima organização do seu texto, você não vai fugir do gênero, você vai conseguir argumentar, você vai conseguir trazer aí aspectos de coesão e coerência textual para o seu texto, e aí você vai conseguir lograr êxito aí nos seus objetivos. Os 2 parágrafos de desenvolvimento, eu oriento que vocês façam aí esse tópico frasal, que é a apresentação do seu argumento. Depois, eu oriento que você fundamente esse seu argumento, trazendo aí alusões, repertórios, informações de outras áreas do conhecimento. E aí, por fim, você vai fazer a argumentação mais o fechamento do parágrafo, ok? Feito isso, você vai para a conclusão. Pri, eu posso fazer uma proposta de intervenção? Gente, o Enem, o INEP, né, que é a banca do Enem, é o que exige aí essa elaboração de uma proposta de intervenção. Então, se não há orientação quanto à elaboração de uma proposta de intervenção, eu oriento que você faça aí a finalização do seu texto, retomando a sua tese, fazendo uma síntese dos seus argumentos ou até mesmo fazendo aí uma perspectiva futura. O que não pode é você fazer proposta de intervenção assim à torta à direita, no sentido de, olha lá, o tema é a felicidade, é um tema abstrato, é um tema que não é um problema social, e aí você taca lá uma solução do problema que nem existe, e aí vai ficar incoerente, tá? E aí a conclusão, fazendo aí uma síntese dos seus argumentos, ok? Essa é a estrutura básica do texto, tá? Lembrando que eu tenho muito conteúdo gratuito aqui no canal, vocês podem assistir, devem maratonar, tá? Para que vocês consigam aí escrever um bom texto dentro daquilo que a banca espera de vocês. Vamos lá para a correção em vídeo. Então, o primeiro ponto que vocês têm que ter atenção, gente, é em relação à margem, tá? Não deixem esses espaços aqui
Ao final das linhas, a banca vai descontar ponto de vocês. Oriento também que vocês não deixem tantos espaços aí entre as palavras. Pode escrever um pouquinho mais juntinho, olha lá, tá? Escrever um pouquinho mais juntinho. Também quero que você cuide aí para diferenciar bem as letras maiúsculas das minúsculas, tá? Então faça aí essa diferenciação e cuidado aí com os pontos, né? O ponto é dessa forma, para não parecer aí uma marca de identificação. Oriento também que você procure alcançar o máximo aí de linhas máximas do seu texto. O título é obrigatório, então vamos lá. A proposta era sobre as notícias falsas e seus impactos na sociedade. As palavras-chave da proposta são essas aqui, ó. Então você tem que falar sobre notícia, você tem que falar sobre falsa, você tem que falar dos impactos e tem que falar da sociedade. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes o aluno simplesmente ignora as palavras-chave e abordam apenas um recorte da proposta. E aí isso pode ser penalizado por tangenciamento do tema, tá bom? E aí, como título, o filho colocou o viés da desinformação. Deus abençoe, vamos lá. O Plano Cohen foi uma forma de fake news do governo Vargas, olha lá, letra maiúscula. Com isso, o presidente permaneceu no poder e governou o país em um regime ditatorial. Ortografia. Na sociedade brasileira contemporânea, as notícias falsas persistem, acarretando em impactos. Então, olha lá, ó. Primeiro, eu quero que você cuide com a regência. O verbo acarretar, ele, no sentido de culminar, ele não é regido por preposição. Acarreta alguma coisa, acarreta algo, tá? Então, ele não é regido por preposição. Impactos terríveis, como a desinformação e a justiça com as próprias mãos. Ok, então você fez aí a contextualização do tema, falando das fake news, você trouxe a sua tese, falou que isso persiste e que tem impactos terríveis, dentre eles a desinformação e a justiça com as próprias mãos. Ok, fechou. O que eu oriento? Eu oriento que aqui, ó, quando você fala do Plano Cohen, que você seja mais específico, que você seja mais autoral, no sentido de você explicar melhor como que isso se organizou. Então, olha só, você poderia ter colocado assim, ó, durante, né, o governo de Getúlio Vargas foi marcado por, entendeu? Que fez com que tananã, tananã, entendeu? Então assim, ó, explica um pouquinho mais, demonstra conhecimento, usa a língua, tá? No bom sentido, no sentido assim, ó, de trazer mesmo a sua voz. Porque olha só, você vai mostrar para a banca que você domina o conteúdo e que você tem como falar sobre ele. A melhor forma de você fazer isso é falando. Então, gasta o seu português, gasta o seu conhecimento nesse sentido, tá? E aí você usou na sociedade... E aí, quando você traz para a sociedade atual, você poderia ter feito dessa maneira, ó. Desde então... A sociedade sucumbe tá? E aí, quando você fala impactos severos, você já deixa marcado aí o seu juízo de valor, você já deixa marcada a sua voz no texto, tudo bem? Então, olha lá, se você falou que a desinformação e a justiça com as próprias mãos são os impactos terríveis, o que se espera é que no argumento 1 você fale da desinformação e que no argumento 2 você fale aí da justiça com as próprias mãos, tudo bem?
Diante desse cenário, cabe mencionar a má informação como consequência das fake news. Pois, então evita iniciar o período com o pois, tá? Porque ele é uma conjunção subordinativa, então nesse caso o ideal seria você usar nesse sentido, dessa maneira, sendo assim, tá? Através das redes sociais, as pessoas compartilham notícias sem filtrá-las antes, sem procurar saber se o post é verídico ou não. Nessa perspectiva, o filósofo Peter Watson propôs a ideia do viés da confirmação, com o intuito de afirmar que os indivíduos buscam informações às quais convém e rejeitam as outras. Dessa forma, os brasileiros tornam-se incapazes de absorverem fatos que divergem dos deles. Então, olha lá. Você trouxe, né, aqui o teu tópico frasal, depois você veio falando das notícias falsas, falando que as pessoas não procuram saber se é verídico ou não. E aí depois você traz aqui uma alusão, né, o filósofo Peter Watson, falando dessas ideias, né, do perfil do viés da confirmação, sobre essa questão de rejeitar outras informações, taraná. E aí, por fim, você finaliza. O que eu oriento você? Primeiro, através deve ser usado no sentido de atravessar. Quando não for usado no sentido de atravessar, vocês devem usar o por meio de, tá? Por meio de. E aí eu senti falta que você realmente comprovasse o impacto disso na sociedade. Pensa comigo, como que você vai comprovar que essas notícias falsas, elas impactam a sociedade, trazendo apenas uma citação desse filósofo? O ideal seria que você tivesse mencionado algo que aconteceu na nossa sociedade, algo que faz parte da nossa realidade, algo que está afetando o nosso bem-estar. Então, como que eu sugeriria a reescrita desse texto? Olha só, desse parágrafo. Então, fiquem aí comigo, que eu vou escrever ele aqui com vocês, ó.
Olha lá. Qual era o objetivo do seu parágrafo? O objetivo do seu parágrafo era convencer de que realmente as fake news impactam a sociedade. Então, gente, por isso que o planejamento da redação, ele deve ser muito efetivo, ele deve ser muito bem articulado, ele deve ser muito bem relacionado, tá? Então, o planejamento, ele precisa cumprir com o propósito. Qual era o planejamento que você fez? Que as notícias falsas, elas causam impactos na sociedade e que um desses impactos é a desinformação. Então, pensa assim, ó, como você vai comprovar que realmente as fake news impactam a sociedade, causam a desinformação, afetam o bem-estar? Entendeu? Então, olha lá. Diante desse cenário, eu faço o gancho semântico com a minha introdução. Vive-se em uma sociedade que sucumbe à desinformação. Essa sociedade, por sua vez, essa desinformação, por sua vez, ficou latente no período pandêmico. Então, aqui, ó, eu tô trazendo informações de outra área do conhecimento. Eu tô trazendo uma informação que comprova para a banca que eu sei do que eu tô falando, que eu tenho domínio do que eu tô falando. E por eu ter domínio do que eu tô falando, a banca vai atribuir nota aí, né, a essa autoria, a essa expressividade, a essa argumentação. Em que centenas de pessoas manipuladas por notícias falsas acreditaram em tratamentos alternativos para o tratamento da Covid. Então, olha lá, aqui eu tive uma repetição no meu texto. Por que que isso aconteceu? Porque eu comecei a escrever e despiroquei escrevendo. Quando você estiver escrevendo, não se preocupe em voltar para procurar sinônimos ou conferir regras gramaticais. Agora não é o momento disso. O momento é de você jogar as ideias no papel. Depois, quando vocês fizerem aí a releitura do seu texto, aí sim você vai buscar sinônimos e buscar formas de retomada. Então, aqui nesse caso, eu poderia ter colocado: acreditaram em soluções alternativas para o tratamento da Covid-19. Ocorre que, para além de ser apenas uma mentira, essas especulações causaram vítimas que, ao usarem o kit Covid, desenvolveram sintomas mais severos da doença e colapsaram ainda mais, depois tem que repetir, né, cuidar com isso aqui, o sistema de saúde. Então aqui, ó, corretor nenhum vai pegar você, né, no sentido de criticar o seu texto falando que você não trouxe os impactos. Por quê? Porque esses impactos estão presentes aqui no texto. Beleza? Deus abençoe. Além disso, é necessário destacar a justiça com as próprias mãos como consequência das notícias falsas. Vamos ver aí, então. Eu já vou reescrever esse tópico frasal. Porque leitores indignados com essas informações procuraram meios não convencionais para obter justiça, sem analisar a fonte da publicação. Segundo o portal de notícia R7, em 2014, compartilhou que Fabiana Maria de Jesus foi espancada até a morte vítima de notícias falsas. Não. O que aconteceu aqui no seu parágrafo? Você teve um erro de esófora, no sentido de que você trouxe para a redação uma informação que não está presente no texto. Então, o seu leitor ele precisa ativar conhecimentos que não estão no texto para compreender o que você escreveu. E isso torna o texto incoerente, né? Porque você tem que trazer informações de modo que o seu leitor compreenda aquilo que você está escrevendo. Então, já que você falou das notícias falsas, já que você falou da justiça com as próprias mãos, conte essa situação, explique essa situação, mostre essa situação. Porque, veja bem, eu corretora, né, sei que nós estamos em 2023 e você está me trazendo um caso que aconteceu em 2014. Então, o que separa todo esse tempo, né? Por que você me trouxe um caso de 2014 e não trouxe um recente? Como que esse caso me comprova os impactos das notícias falsas? Entendeu? Então,
como que você poderia ter reformulado aí o seu texto? Não vou escrever todo o parágrafo, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas você poderia ter colocado algo assim, ó. Olha lá. Além disso, então, gente, é muito importante, e aí eu tô falando como uma professora que trabalha com redação há mais de 10 anos, que tenho ampla experiência aí com recurso de redação, e falo assim para vocês, gente, construam o seu texto de uma maneira articulada, construam o seu texto de uma maneira relacionada. Construam o seu texto de uma maneira efetiva, fazendo ganchos semânticos, fazendo retomadas, buscando aí organizar o seu texto num todo coeso. Então, ó, além disso, os impactos provenientes das notícias falsas, então eu retomo aí as palavras-chave da proposta, não se limitam à saúde pública. Por quê? Porque eu falei no parágrafo anterior sobre a saúde pública, já que a segurança também é afetada. E aí agora, como você estava falando da segurança, agora você vem falando dessa justiça com as próprias mãos. Fala que teve um caso não isolado lá em 2014, que mostra como a propagação de notícias falsas inviabiliza a segurança, piriri, pororó, pururu. Sempre pensando de que maneira que isso impacta a sociedade, ok? Logo, nota-se que as fake news, olha lá, as fake news têm, por quê? Tem sem acento é no singular, tem com acento no plural. Paz do Senhor? Impactos terríveis no Brasil. A má informação é uma delas. Dessa maneira, olha lá, diferenciar bem as letras maiúsculas das minúsculas. É necessária. Olha lá, concordância. Necessário sempre vai concordar com o artigo que tiver na sequência. É necessária a comida, é necessária a solução, é necessário o homem, é necessário o trabalho. Analisar o comportamento dela, né, o seu comportamento, e sempre buscar informações confiáveis para que os impactos piriri, pororó, pururu sejam minimizados. Então, olha só, nós precisamos melhorar nesse texto a questão da argumentação, a questão da organização textual e dessa questão dessa defesa do ponto de vista. É a primeira redação que você está escrevendo, então a prof quer que você mantenha a regularidade, porque como eu falei, entre fazer, né, entre saber fazer e fazer tem uma diferença, e não temos grandes desvios de língua portuguesa, você consegue aí entender a estrutura básica do gênero, então nós só precisamos refinar alguns aspectos e melhorar outros aí na sua produção do texto. Quanto à nota, apenas o dono dessa redação irá recebê-la, tá bom? Se você quer ter a sua redação corrigida por mim, professora doutora Priscila Zátera, é só entrar lá no www.profaprisatera.com.br e me acompanhar aqui no YouTube, sou lá no Instagramers. Bora escrever redação, né, meu filho? Corre, nenê!